Será que havia uma maneira melhor de Portugal terminar a sua participação nos campeonatos do mundo de pista coberta do que ganhando uma medalha de bronze e logo por uma atleta que, praticamente à partida, seria uma surpresa chegar à final? Mas chegou à final e foi medalhada de bronze. Estou a falar de Patrícia Silva, que esteve sensacional, bateu o recorde nacional, primeira mulher portuguesa abaixo de 2 minutos nos 800 metros em pista coberta, 1,59,80, e nos últimos metros foi lá arrebatar aquela medalhinha, a medalha de bronze, a única medalha, a única cor de medalha que faltava na coleção da família Silva, já que ela é filha do grande e mito Rui Silva, que venceu a medalha de ouro cá em Lisboa nos Mundiais de 2001 na prova dos 1500 metros e depois ainda ganhou a medalha de prata nos 3000 metros nos Mundiais em 2004. Portanto, 21 anos depois, Patrícia Silva, agora com 25 anos, conquista a medalha de bronze. Ela que na primeira eliminatória venceu a sua eliminatória, todos felizes. Na meia-final pensávamos que, à partida, era muito difícil passar, mas foi lá e passou, mesmo também in extremis, foi lá a terceira posição e trau, passagem à final, e na final, com apenas 6 atletas, poderia acontecer tudo. E quem a viu correr em Pombal, aquela prova magnífica em que correu em 2:00,79 e bateu o recorde nacional de Carla Sacramento na altura por 2 centésimos, quem viu essa prova ao vivo e viu aquele ser tão certinho e depois ela a ser lebre lá fora também em provas e a meter o ritmo tão certinho, coisas boas estavam para acontecer e aconteceram hoje. Ganha Secundizo, mas no erro. Terceira! Que passa Patrícia Silva pelo lugar de bronze no último. Boa! Da Suíça, que poderia ser a mais disponível para a portuguesa, foi o de facto. Espetáculo, meu! É bronze! É bronze! Que é de facto um grande. Espetacular! Se fosse a Patrícia de há uns tempos atrás, o facto de eu não ter conseguido partir com elas ao ritmo delas, que foi rapidíssimo, tinham-me posto logo fora da corrida. Consegui superar isso. Eu pensei, eu consigo correr tanto como elas, por isso até a certo ponto elas vão de começar a cair ou eu começar a crescer e eu hei de chegar ao pé delas. Foi manter um bocado a cabeça fria nesse sentido e fui conseguindo apanhar uma. Comecei a ver o grupo da frente, comecei a acreditar e nos últimos 100 metros eu estava toda rota já, mas eu queria tanto que foi só abrir o coração. Como eu já disse, baixou dos 2 minutos, pela primeira vez uma portuguesa a baixar indoors dos 2 minutos. De lembrar que o recorde nacional da Carla Sacramento ao ar livre é abaixo de 1,59, é 1,58, qualquer coisa, tenho de confirmar, mas a verdade é que Patrícia Silva está de parabéns, uma grande medalha internacional, primeira medalha internacional, e agora no meio fundo já tivemos Isaac Nader e Salomé Afonso a vencerem medalhas nos europeus e mais uma atleta desta geração de meio-fundistas a conquistar uma medalha internacional. É espetacular, espetacular para Portugal. E estes 2 meio-fundistas que eu referi, Salomé Afonso e Isaac Nader, estiveram também nestes campeonatos do mundo. Salomé referiu numa entrevista que estava na dúvida se haveria de vir aos mundiais, mas acabou por vir, só que na primeira fase, na primeira ronda, para se qualificar para a final, ela sentiu dificuldades, sentiu que não estava bem, que não estava com boas sensações, talvez cansaço, já que ela nos europeus há 2 semanas fez 4 corridas de alta intensidade, 1500 eliminatória, final 1500, depois eliminatória 3000, final 3000, ganhou 2 medalhas, uma de prata e uma de bronze, portanto eu acredito que tenha chegado cansada aqui e hoje na final fez 4:07, esteve afastada mesmo numa prova atípica com uma atleta logo a ir-se embora e depois ficou ali 2, 3 juntas, depois a Salomé ficou para trás com a espanhola e depois estava sozinha, foi uma prova assim estranha. E mesmo assim a Salomé ainda correu em 4:07, foi 8ª, lugar de finalista. Deixei-me ficar para trás, deveria ter colado ao segundo grupo pelo menos, não tenho dúvida que fisicamente, apesar das sensações não terem acompanhado, acho que podia ter feito, depois acabei por ficar muito sozinha e a partir daí a pista coberta tem essa particularidade, são muitas voltas sozinho, é difícil. Já o Isaac Nader, toda a gente esperava uma medalha, neste momento ele sendo o terceiro melhor do ano, é expectável que haja essa expectativa no Isaac Nader. Ele próprio é um atleta que quer estar no topo
e hoje foi bastante difícil. Na eliminatória, não ganhou a sua eliminatória, foi segundo, acho que teve ali em controle, porque o Mariano Garcia, uma prova muito lenta, e isso temos de ver que a prova dele foi mesmo muito lenta, correram para 4-2, se não me falha a memória. E depois temos de ver que aqueles últimos 500 metros foram corridos a uma velocidade mais rápida do que todas as outras eliminatórias. As outras eliminatórias foram corridas mais rápidas, mas em termos de últimos 500 metros, a primeira foi em 1.08, a segunda em 1.07 e a terceira em 1.09. A do Isaac Nader eles correram para 1.04. É quase o recorde pessoal de muitos velocistas que fazem 400 metros cá em Portugal. E quando vão aos 500 vão fazer essa marca, 1.04, 1.05. Portanto, imaginem o que é correr àquela velocidade. E, claro, isso deixa um ácido lático, deixa moças, deixa aquelas fibras musculares com mais inflamação e não sei depois se isso se refletiu na final, se calhar foi isso. No entanto, foi uma prova também dura. Houve ali, o Isaac teve de fazer ali uns compassos de espera, depois esteve fora, fez curvas por fora, depois ficou preso, enfim, uma prova desgastante e o tempo final de 3.39 e o Isaac acabou por ficar fora do pódio, foi quarto classificado, repete, é uma classificação que é fantástica, quarto novamente, muita consistência lá no topo do mundo. No entanto, é óbvio que o atleta sai frustrado de Nanjing, na China. Boa noite, quem me conhece já sabe, não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas pronto, é o desporto. No final das contas somos 9 atletas a querer o mesmo, que é ganhar, e ao ficar os 3 primeiros pelo menos, e pronto, e todos jogam as suas armas, eu joguei as minhas, infelizmente fui quarto e não pude chegar às medalhas. Achas que atacaste cedo demais? Não, fiz o que tinha a fazer, como tinha que fazer, simplesmente não deu mais e é o que é. Hoje também tivemos Gerson Baldé no salto em comprimento e o atleta abriu logo com 8 metros e 3 centímetros e depois, na altura foi caindo, até que ficou também na 8ª posição, mais um lugar de finalista e logo hoje tivemos 4 atletas em posições finalistas. Uma em terceiro, um em quarto, uma em 8ª e um em 8º. Também quem ficou em 8º foi Oriol Dongmo no lançamento do peso. A atleta não se encontrou em Nanjing, na China. Claro que tecnicamente eu não estava no meu dia e depois tinha um cansaço. Com fuso horário assim, também eu não tinha energia suficiente. Eu vi logo no aquecimento que o meu pé não estava a andar, eu estava muito pesado. E pronto, fiz o que eu podia fazer e olha. Fez uma marca que certamente não estava à espera. Ela nos europeus de pista coberta ultrapassou os 19 metros, já tinha feito cá em Portugal 19.00 e em Nanjing lançou 18.54 para a 8ª posição. 2 lugares acima ficou Jéssica Inchud, que lançou 18 metros e 78 centímetros. Ela ficou insatisfeita porque neste momento quer lançar sempre acima de 19 metros. Não fiz a marca que eu queria, acho que tive regular os meus ensaios, mas pronto, é assim, gostava de fazer mais isso. Outro objetivo também era fazer uma boa marca, pelo menos acima dos 19 metros, mas pronto, foi o que deu para fazer hoje, 18.71, também é uma das minhas melhores marcas, mas agora já não fico contente com 18 metros, só com 19. E se formos a ver, neste momento eu já falei de 6 atletas que foram finalistas. 6 atletas portugueses de uma comitiva que levou 7 atletas portugueses a Nanjing, a estes mundiais de pista coberta, e 6 foram finalistas. Tiveram em posições de finalistas, que é considerado do 1º ao 8º lugar. Foram eles, e recapitulando, Patrícia Silva, 3ª nos 800 metros, Isaac Nader, 4º nos 1500 metros, Jéssica Inchud, 6ª no lançamento do peso, Oriol Dongmo, 8ª no lançamento do peso, Salomé Afonso, 8ª nos 1500 metros e Gerson Baldé, 8º no salto em comprimento. E ainda tivemos mais um 7º atleta, e esse atleta é o bobsleitista barrarista Abdel Arinaga, que passou a primeira eliminatória, face, se calhar, contra as expectativas, já que no europeu ele tinha sido eliminado logo na primeira ronda, mas nos mundiais ele passou, foi repescado por tempo, não foi logo, foi o segundo repescado por tempo, com 7.81, e depois nas meias finais, correndo na pista 1, ao lado do monstro Pascal Lagarde, correu em 7.84,
4 e não passou à final. Mas nessa meia final acho que houve ali um toquezinho ali no francês que prejudicou, acho que até prejudicou os dois atletas, mas não tenho a certeza do que estou a falar. Acho que foi a minha sensação visual e também a reação deles no final a falarem um com o outro, deu essa sensação. Portanto, 7 atletas, 6 finalistas. Abdel Arinaga foi 19º dos 60 metros barreiras. Acho que é uma prestação de muito sucesso. Claro que queríamos ter mais medalhas, tínhamos esperanças disso face aos atletas que tínhamos na nossa seleção, só que lá está, todos os atletas, todas as nações querem o mesmo e no dia da prova nós sabemos que o Isaac é melhor do que aqueles 2 atletas que ficaram com a prata e com o bronze, sabemos. Em 100 provas o Isaac ganha 95, hoje foi uma das 5 que o Isaac não conseguiu. A Salomé Afonso hoje 4,07, se estivesse nas suas melhores condições teria feito recorde pessoal e poderia estar ali a lutar com as 3 pelo bronze, que foi da britânica, mas é assim, o atletismo é assim, o desporto é assim, o dia da competição é que interessa, mesmo assim são lugares de prestígio, de honra e eles estão dentro dos melhores do mundo. E é tudo sobre os mundiais de pista coberta que decorreram em Nanjing, na China, entre sexta e hoje. E como sabem, hoje foi o primeiro vídeo que o canal do Rafa Boban dedicou a esta importante competição, apesar de ter tido apenas 3 dias e de contar, aliás, não contou, mas ficou marcado pela ausência de grandes estrelas do atletismo mundial, especialmente os velocistas, mas mesmo assim foi uma competição fantástica, espetacular de se assistir, no mudo, sem som, se é que me entendem, espetacular. Foi uma competição incrível, participação portuguesa espetacular, classificações honrosas que nos deixam muito orgulhosos. Eu não te vou pedir desculpa por este ser o primeiro vídeo sobre o assunto, mas vou realmente lamentar a falta de tempo para poder fazer um acompanhamento melhor dos nossos atletas e de produzir mais conteúdos. E estes conteúdos são sempre uma oferta de Atletismo Running e de Propódio, os meus parceiros, fruto de grandes amizades que eu tenho, são grandes amigos meus, portanto são pessoas de confiança, e se tu precisares de sapatilhas de big, seja para corta-mato, pista, estrada, neve ou polo aquático, até se precisares, contacta Atletismo Running, a tua loja de calçado favorito, e se precisares de aconselhamento técnico a nível de meio fundo e fundo, provas a partir de 800 metros, a minha recomendação é Propódio. Os links destes 2 projetos estão na descrição deste vídeo. Vai lá, diz que vem da minha parte e vais ser muito bem tratado como qualquer outra pessoa, porque eles atendem todos da mesma maneira. Eu sou o Rafa Boban e se tu já sabes, peço apenas para deixares o teu like, compartilhares com os teus amigos e inscreveres-te no canal do Rafa Boban se ainda não és inscrito. E neste momento chega apenas a hora de dizer adeus na língua local destes campeonatos mundiais de pista coberta. Tchau, tchau!